Quero convidar os irmãos, amada igreja, a abrir suas Bíblias em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Versículo 3 somente. Irmãos, é bom ver o Pedro e a Meire. Eu orei por você. Eu quero convidar a irmã Laurice, antes de entrar na palavra, que ela vai dar um testemunho. Amém, Laurice? A Laurice está morando longe de nós, irmãos. Longe. Sabe aqui. A paz do Senhor a todos, irmãos. Tô longe agora, tô morando em Várzea Grande. Então, assim, como é difícil, né, congregar aqui com vocês, aqui, saudade de vocês, muito. Joaquim, né, nasceu, cresceu aqui, então, eu quero contar um testemunho que aconteceu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que no dia 5 de julho, eu estava no sítio, era um jantar, né, um churrasco que nós fizemos lá para o lado do Cochipó do Ouro, longe, São Jerônimo. Aí estava eu e as crianças só. Aí, durante a janta, procurando o Joaquim estava lá, ele estava comendo uma carne. Joaquim engasgou. Eu falei, Joaquim, falei para ele assim, falei, o que você está comendo? Aí ele engoliu a carne. Ele olhou para mim assim, engoliu, engasgou. Na hora que eu vi que ele estava engasgado, eu corri assim, gritei meu irmão, falei, Paulinho, me ajuda, me ajuda. Eu tentei fazer a manobra, né, para desengasgar ele e tudo. Eu coloquei o dedo na garganta de Joaquim para tirar aquela carne. Ele olhava para mim com os olhinhos tatalados, lacrimejando. Irmãos, eu nunca pensei que eu ia passar. A gente nunca pensa que a gente vai passar por isso, né? Quem tem criança pequena, assim, a gente fica o tempo todo, né, atento a isso. Eu olhava para Joaquim não desengasgava. Meu irmão pegou ele, apertou ele, bateu nas costas dele, colocou ele de cabeça para baixo. E assim, foi aqueles minutos assim mais longos da minha vida, irmãos. E no sítio ainda, né, longe de tudo, de socorro. E meu irmão tentando. Joaquim começou a sair sangue pelo nariz, pela boca, aquele, né, misturado com baba, assim, que ele olhava com aqueles olhos para mim, com a boca torta, assim. Irmãos, eu achei que eu ia perder Joaquim. Eu achei que eu ia perder. Eu falei, Senhor, e pedi assim, e via que meu irmão não estava. Meu irmão olhou para mim e falou, Laurice, vamos para a cidade, vamos para a cidade. Eu falei, Paulinho, não vai dar tempo, não vai dar tempo. A estrada é ruim, né? A estrada de chão. Entrei dentro do carro com o Joaquim, meu irmão saiu, uma velocidade. E eu tentei reanimar Joaquim dentro do carro mesmo. Irmãos, durante a estrada, eu olhava para Joaquim assim, babando, limpando ele o tempo todo, né, com sangue, com a roupinha dele. Joaquim desengasgou. Eu pedi tanto para Deus, Senhor, me ajudar, me ajudar, me ajudar. Joaquim desengasgou, a carne saiu na minha mão, assim. Eu olhei assim, olhei para o olhinho dele, ele estava melhor, né? Eu vi que ele estava melhor. Meu irmão falou, não, mas vamos mesmo assim na UPA Morada do Ouro, vamos, né, ver por que está sangrando.
Assim, eu agradeci muito a Deus, irmãos, assim, por esse livramento que Ele deu. Joaquim está aqui, vivo, meu filho está vivo, a graça de Deus, agradeço muito a Deus. Eu quero dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, de verdade, aleluias, agradeço muito a Deus, e pelo livramento, e pela vida do meu filho. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Joaquim é resposta de oração, né, Laurice? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então, entendendo Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê momentos assim de muita tristeza, de um povo que escolhido pelo Senhor, de um povo que abandonaram o Senhor. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele fez uma aliança com Abraão, Ele fez uma aliança com Isaac, e Ele fez uma aliança com Israel. Jacó teve o nome mudado para Israel. E pelo que eu sei na palavra de Deus, o Senhor Deus não desfez esta aliança para com Israel. Eu vou falar uma coisa aqui, não estou me referindo à política, tá, irmãos? Eu sempre digo, esse altar jamais ele vai ser utilizado para política, jamais. Nós como igreja, nós não temos A, B ou C. Mas eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas amaldiçoam aquilo que Deus abençoou. O Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, todo aquele que te abençoar, eu abençoarei. E todo aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Irmãos, a gente tem visto hoje os líderes olhando para Israel e amaldiçoando Israel, se opondo, genocida. Eu creio na palavra de Deus como verdade, como uma verdade que se cumpre. Eu creio na palavra de Deus que
tudo aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir, irmão. E aqueles que têm amaldiçoado Israel, ouça o que eu estou dizendo, igreja, vai cair um por um, porque Deus é um Deus de aliança. Deus não é, pastor, Deus tem aliança com os LGBT lá de Israel. Não, Deus não tem aliança com o pecado. Deus não tem aliança com o pecado. Deus fez uma aliança com Israel. Deus não tem aliança com o pecado. Mas todo que se levanta contra Israel vai cair. Vai cair, irmão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Às vezes a gente não observa nesse texto aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que Samuel, que é produto de um milagre de Deus, a mãe dele engravidou, Ana, engravidou. Ela tinha ido até Siló. Era em Siló que a tenda, que o tabernáculo havia sido edificado quando o povo saiu do Egito, passou 40 anos peregrinando no deserto. Quando ele entra na terra prometida, o tabernáculo que Deus tinha ordenado a Moisés, ele vai ser edificado na cidade de Siló, naquela região de Siló. E ali vai acontecer um milagre, porque o povo ia uma vez por ano a Siló para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana, numa ida dela, juntamente com o esposo, até Siló, ela vai fazer uma oração. Ela era uma mulher estéril, e ela faz uma oração e ela faz um voto para com Deus. Ela diz para o Senhor que se o Senhor desse um filho para ela, ela iria dar aquele filho para o Senhor Deus. Ela engravidou, ela dá aquele filho. Quando aquele menino está desmamado, ela leva aquela criança e entrega para Samuel. Você imaginou você entregar o teu filho, filho que você ama? Eu creio que não seja algo fácil. Filho que você ama, que você gerou, mas você fez um voto para com Deus. Às vezes a gente faz votos para com o Senhor e a gente não cumpre. Eu tenho visto muita gente fazendo voto e não cumprindo. A Bíblia diz assim: não vote, mas se você votar, você cumpra. Você cumpra o teu voto. O filho nasceu, abriu a madre dela, e ela vai entregar aquele menino para Samuel. Ele vai entregar aquele menino, para Eli. Samuel era um menino pequeno. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, que numa dessas idas que eles iam a Siló, Penina juntamente com Ana, ele vai falar de dois sacerdotes que habitavam ali. Eu sempre cito isso aqui, eu gosto muito desse texto. No versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, ele fala de dois sacerdotes chamados Hófni e Finéias. É interessante nesse texto aqui, porque a Bíblia se refere a esses homens como sacerdotes do Senhor. Olha aí, versículo 3. Hófni e Finéia, bem no final, os dois filhos de Eli. Antes um pouquinho estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os filhos de Eli. No capítulo 2, no versículo 13, a Bíblia vai referir novamente a esses homens. E o texto bíblico já não vai mais referir a esses homens como sacerdotes do Senhor. O termo que Deus vai usar para referir a esses homens é o termo filhos de Belial. Olha o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ou seja, no capítulo 1, eles são chamados sacerdotes do Senhor. No capítulo 2, esses homens são chamados agora filhos de Belial.
O que é esse termo, filho de Belial? Ele é uma palavra hebraica que significa literalmente sem valor, imprestável. Essa era a condição dos filhos de Eli. Homens que outrora serviram ao Senhor, que eram chamados de sacerdotes do Senhor. Agora esses homens são chamados filhos de Belial. Mas por que esses homens são chamados de filhos de Belial? Vamos ler o texto. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era de que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, conforme era a ordem do Senhor, que quando você ia sacrificar algum animal ao Senhor, a gordura ela não podia ser comida, ela tinha que ser queimada, juntamente com o sangue também, que não podia ser consumido. Mas eles iam e eles enfiavam um garfo e ele tirava a carne com gordura. Olha o que diz o versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Ou seja, eles pegavam aquilo que o Senhor não havia ordenado. O Senhor dizia: não, coma a gordura. E eles iam lá, eles pegavam a carne com gordura. A Bíblia também diz que eles prostituíam no templo. Olha o que diz a palavra no versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E a Bíblia vai citar que eles também prostituíam no templo. Sabe uma coisa na vida cristã, e eu digo para a igreja, irmão, eu digo para a igreja, eu confesso para a igreja, hoje nós temos a ceia do Senhor, e eu confesso para a igreja que me dá calafrios, porque eu sei, o texto bíblico diz a respeito da ceia do Senhor. A Bíblia diz a respeito da ceia do Senhor, isso que não é brincadeira. A Bíblia diz que aqueles que participam da ceia do Senhor indignamente, aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, o texto bíblico diz que ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E o texto diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Literalmente está dizendo de morte, de pessoas que morrem. E eu confesso para a igreja, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu falo para a Eliane, se por alguma eventualidade eu cedesse a minha natureza pecaminosa, porque a nossa natureza, a essência nossa é o pecado. O pecado faz parte da natureza humana. Mas se por alguma eventualidade eu caísse em tentação, em pecado, eu teria que chegar para a igreja e entregar o meu ministério. Falar: irmãos, ó, eu estou entregando aqui, porque como que eu poderia subir nesse altar, pregar a palavra de Deus? Como que eu poderia subir aqui e ministrar a ceia do Senhor? Isso é muito sério, isso aqui não é brincadeira. Tem gente que acha que é brincadeira, mas não é brincadeira.
Uma coisa que eu tenho observado nessa caminhada, irmãos, e olha que eu convivo com crente há mais de 50 anos, eu não sei porquê, algumas coisas me chamam a atenção desde criança, e eu tenho visto que muitos irmãos, muitos daqueles que um dia serviram ao Senhor Jesus, muitos abandonaram a caminhada, muitos voltaram para o mundo. Irmãos, eu digo para a igreja, ninguém teve um fim feliz. Ninguém teve um fim feliz. Não tem como um homem abandonar o Senhor Jesus e ter um fim feliz. A Bíblia diz que, a respeito desses homens, eles eram homens que não tinham a menor reverência a Deus. Talvez em outro momento, logicamente, que o texto diz, eles tinham reverência a Deus, mas durante a caminhada eles perderam o temor ao Senhor. E você sabe uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto aqui, e eu sempre trouxe isso para mim. Eu louvo muito a Deus porque meus filhos servem ao Senhor Jesus. Eu tenho assim o privilégio de poder falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, e eu creio que essa promessa é para nós também. Essa promessa é para nós, nossa família servirá ao Senhor. Mas eu nunca, jamais, eu fui complacente com o pecado de um filho meu. Se ele está pecando, eu falo, você está pecando. Se você morrer nessa condição, você vai para o inferno. Isso a Bíblia diz. Não estou falando nada que a palavra do Senhor Jesus diz, contrário à palavra de Deus. Então eu sempre falei, eu jamais. Uma das coisas que eu falava para minha mãe, falei, mãe, a senhora não falou comigo dessa maneira. Eu era um jovem sem Deus, um jovem longe do Senhor, e fazia muitas coisas que não eram corretas, e eu nunca fui ademoestado por ela. Eu falava, mãe, a senhora nunca me chamou a atenção, a senhora nunca mostrou para mim que eu estava errado. Porque se minha mãe tivesse me chamado e falado, meu filho, olha aqui, a palavra está dizendo isso, você está agindo em desobediência à palavra, talvez eu não tivesse trilhado determinados caminhos na minha vida que eram em desacordo com a vontade do Senhor Jesus, irmãos. E olhando no texto bíblico, então, quando eu conheci a palavra, a minha preocupação aumentou muito mais. Porque aqui nós vamos ver a conduta do pai de Ofni e Finéias, Eli, e a gente vai ver que o Senhor teve uma palavra dura para com esse homem. Não que ele estivesse vivendo em pecado, ele não estava adulterando, ele não estava fornicando, ele não era enganador, mas a Bíblia diz que o pecado dele foi o pecado de conivência com o erro dos filhos. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 22. Era porém Eli, capítulo 2, 22. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo dos vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aí a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Mas não ouviram a voz de seu pai. Por que eles não ouviram? Porque o Senhor os queria matar. Porque o Senhor os queria matar. Está dizendo aqui a palavra, versículo 25. Irmãos, o arrependimento, ele provém de Deus.
A pessoa diz assim: ah, pastor, eu vou viver minha vida, lá na frente eu me arrependo. Não, irmão, não é assim. Talvez se você está achando que você vai viver a tua vida e lá na frente você vai se arrepender, irmão, você vai se dar mal. Por quê? Porque pode chegar o momento em que o Senhor vai te requerer. E a maneira como é que Ele vai te encontrar? Eu não tenho a capacidade de arrepender dos meus pecados. E a Bíblia está dizendo aqui: mas não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor não permitiu que esses homens se arrependessem. A Bíblia está falando de sacerdotes, de homens que outrora serviram ao Senhor, mas homens que se deixaram levar pela ganância, por aquilo que a obra poderia produzir na vida deles. E tudo isso chegava diante do Senhor, irmãos. Tudo isso chegava diante de Deus. Às vezes eu fico aflito, porque eu sei como o Senhor, Ele é zeloso pela palavra dEle. Ele é cuidadoso. Às vezes a gente não entende porque determinadas coisas estão acontecendo. Este período aqui que eu estou lendo, foi um período onde havia o silêncio de Deus. Deus não falava. Deus já não agia mais. Às vezes a gente não compreende porque Deus não tem falado comigo. Eu costumo dizer, irmãos, que eu prefiro 1000 vezes a correção de Deus, a correção do Senhor, do que o silêncio de Deus para comigo. Eu prefiro que o Senhor Deus muitas vezes puxe a minha orelha, muitas vezes, se preciso for, me dá uma cintada. Mas jamais eu quero, e eu creio que nenhum dos irmãos quer deparar com a indiferença de Deus. Quando você serviu ao Senhor, agora você está fazendo tudo o que não convém, e o Senhor Deus não fala nada com você. Uma situação dessa pode significar, sabe o que, irmão? Exatamente isso. O Senhor desistiu de determinadas pessoas. Quando eu oro muitas vezes, eu peço ao Senhor, eu falo: Senhor, não desista nunca de mim, Senhor. Não desista nunca de mim. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor Deus desiste. A gente vê isso na palavra do Senhor. Aí a pessoa diz: tá bom, pastor, eles não ouviram, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, olha o que vai acontecer no versículo 27 do capítulo 2. Aqui nessa época tinha profetas. Hoje tem profetas também. Mas aqui o Senhor Deus falava pela boca do profeta, porque nesta época aqui, irmão, nessa época, Deus não falava com qualquer um. Deus falava com reis que eram retos, como Davi foi. Ele falava com sacerdotes e ele falava com profetas. Então o profeta, ele transmitiu o recado de Deus para o povo. E aqui o Senhor vai levantar um profeta para trazer uma mensagem para Eli. Olha o versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Olha o que ele diz mais: e dei à casa de teus pais, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Não ia faltar comida para ele. Aí o Senhor fala assim: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Aí vem a palavra, irmãos. Aí vem a sentença, e é isso que eu temo. Eu confesso para a igreja que eu temo, porque a palavra de Deus não é brincadeira, irmãos. Olha a palavra, a sentença do Senhor. Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, a promessa de Deus, olha, você e tua casa andarão na minha presença perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Aqueles que não honram ao Senhor serão desprezados. E eu pergunto para a igreja, porque nós não estamos brincando de ser crente. Nós temos honrado a Deus, irmão? Nós temos honrado a Deus? Você sabia que muitas promessas do Senhor nas nossas vidas, elas podem ser impedidas? Você sabia que o Senhor Deus, Ele tem sonhado algo para cada um de nós? Você sabe que o Senhor, Ele, antes da fundação do mundo, Ele te conhecia e Ele tinha uma promessa na tua vida? Agora, como que está a nossa vida para com o Senhor? O Senhor está dizendo aqui que Ele quebrou uma promessa, uma aliança que Ele tinha para com a casa de Eli. Ele está dizendo aqui que Ele quebrou uma promessa, e Ele diz mais: eis que vem dias, no versículo 31, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Você entendeu esse texto aqui, irmão? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que as pessoas vão morrer jovem, não vão chegar à velhice. Chegar à velhice é bênção. Eu oro para meus filhos e oro, Senhor, eu apresento Douglas, Jéssica, Mateus, Natan, Igor, e eu falo, Senhor, eu te peço, dê vida longa a eles, Pai, que eles possam chegar à velhice e ver os filhos dos filhos. Eu peço, Senhor, eu faço essa oração todos os dias, pedindo a Deus. O Senhor está dizendo aqui que nessa casa não teria velhos. Por quê, irmãos? Brincou com as coisas de Deus. Logicamente, quando o sacerdócio está corrompido, o efeito é geral. Quando a gente olha o texto que eu li aqui na abertura, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, às vezes a gente observando o texto, a gente não dá a devida atenção. Olha, pastor, o que quer dizer? Ele está dizendo aqui que a lâmpada dentro do templo de Deus, você sabe o que é a lâmpada, irmão? O candelabro é aquela lâmpada onde tem sete hastes, aquele tabernáculo com 7, 3 de um lado e 3 de outro, e um central. Aquele candelabro, a Bíblia diz, olha que diz Levítico 24. Levítico 24, aqui o Senhor tinha ordenado isso aqui. Olha Levítico 24. Olha o que diz a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, 24, Levítico 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão-as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do templo, do testemunho,
na tenda da congregação, estatuto perpétuo e pelas vossas gerações. O Senhor está dizendo aqui, quando o Senhor deu a lei para Moisés, que esta lâmpada, ela jamais poderia se apagar. E o Senhor diz também que essa lâmpada, ela deveria se manter acesa, colocando um tipo de azeite, azeite de oliveira. Não era qualquer tipo de azeite. As pessoas acham que na vida cristã vale tudo. Ah, pastor, o que tem? Vocês são radicais. Veio uma pessoa aqui, dias atrás, e disse: a igreja é dura, a palavra é dura. Irmãos, qual que é a função de um pastor? A função do pastor não é ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para ganhar o teu dinheiro, eu não estou aqui para tirar o teu dinheiro. A função do pastor é conduzir a igreja para entrar na terra prometida. A função do pastor é conduzir a igreja até Jesus, irmão. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que não é de qualquer maneira. Se o Senhor diz: olha, tem que colocar na lâmpada o azeite de oliveira, irmão, tem que ser o azeite de oliveira. Não é o outro azeite, não é aquele azeite que eu acho que deve colocar, não é aquilo que eu penso que deve ocupar. Mas quando o sacerdócio ele está corrompido, ele já não preocupa mais de acender a lâmpada. A Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Ah, pastor, para que deixar a lâmpada 24 horas, todo dia acesa? Deixa somente à noite. À noite está escuro, eu até concordo. Mas durante o dia não tem necessidade. Irmãos, se a palavra de Deus diz é dessa maneira, a gente age dessa maneira. Quando eu falo aqui, nós não temos ministério de dança, porque isso é do diabo. Isso não é bíblico. Tinha uma jovem falando para mim. Ela falou: ô pastor, eu gosto muito do meu pastor. Meu pai, a gente é de lá, somos muito gratos a ele. Mas a gente vai mudar e eu quero procurar outro lugar onde prega a palavra. Ele é muito bom. É verdade que ele pintou a igreja todinha de preto, mas eu sei que ele é sério. Infelizmente ele tem essas coisas. Irmãos, a gente não pode inventar. Ou nós vamos obedecer a palavra de Deus, ou nós não vamos, irmão. Ou nós vamos andar de acordo com a palavra do Senhor, ou não vamos. Esses homens já não estão preocupados, a lâmpada do Senhor se apagava. E logicamente, quando os homens deixam de obedecer a palavra do Senhor, o Senhor Deus não opera, o Senhor Deus não age. Você quer ver uma coisa? Nós cristãos, às vezes a gente é cristão, mas a gente vai em determinado lugar, toma uma cervejinha, ouvindo a música do mundo, né? A gente ouve música do mundo. Tem coisas que a gente tem que ir tirando de nossas vidas. Eu creio que a nossa alegria, irmão, a nossa alegria deveria ser somente as coisas do Senhor. Nós não deveríamos ter apego mais às coisas desse mundo. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que ganhar o dinheiro para sustentar a nossa família. Não, a gente tem que trabalhar. Lógico, a gente pode sonhar: eu queria ter um sítio, amém. Não tem problema. Mas isso não deveria, em hipótese alguma, ser a razão do meu viver, irmão. Isso não deveria ser a razão do meu viver. A razão do meu viver deveria ser verdadeiramente Jesus Cristo. Jesus deveria ser
a verdadeira razão do meu viver, como o Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso: lembra-te onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Jesus. Às vezes a gente está vivendo a religiosidade, somos religiosos, estamos na igreja, mas não temos comunhão para com Deus, não participamos da oração, não confiamos mais no Senhor. Tem um texto interessante que eu quero ler com os irmãos, Isaías capítulo 62. Isaías 62, 6. Quem tiver a Bíblia, olha esse texto aí. Isaías capítulo 62, 6. Olha o que o Senhor fala. Ó Jerusalém. Esperar os irmãos acharem. Acharam? Amém? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de um povo que foi chamado para orar. Você sabia, talvez muitos dos irmãos, por N motivos, irmãos, por N motivos, irmãos que moram longe, que é difícil, às vezes por causa do trabalho, não pode estar na igreja durante a semana. Mas eu quero dizer para a igreja que o Senhor tem colocado um povo para orar, para interceder pela igreja, interceder pela tua vida, irmãos, para interceder, clamando a Deus: Senhor, visita. O irmão está enfermo, a igreja está em batalha. Paulo diz assim que ele travava batalhas, irmão. Como é que se trava a batalha? Orando, clamando a Deus. Muitas vezes o diabo está tripudiando dentro dos nossos lares. Muitas vezes Satanás está agindo dentro de nossas casas. Muitas vezes agindo na vida do cônjuge, dos filhos. Muitas vezes os filhos no pecado, nas drogas, irmão. E nós insensíveis, não oramos, não buscamos a Deus. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós oremos, que clamemos a Ele. Como eu disse, às vezes não dá para os irmãos virem na oração, por N motivos. Mas saiba que tem alguém travando uma batalha, lutando em prol da igreja, e orando pela igreja. Eu sempre digo, as portas dessa igreja estão abertas, irmão. É porque tem oração, porque nós temos mantido a igreja na presença do Senhor em oração. O candelabro, ele se mantém acesa, a lâmpada se mantém acesa neste lugar por causa da oração, Nós como igreja temos mantido a chama acesa por causa da oração, porque a igreja está orando. No dia que a igreja parar de orar, nós vamos sucumbir, aí nós vamos ter que fazer festa junina gospel, arraiá gospel, festa de pamonha, que é tudo a mesma coisa, fazer ministério de dança, teatro. Porque uma igreja espiritual, ela atrai pessoas espirituais. Eu coloquei o irmão Pedro, falei para o irmão Pedro e para a Meire. Eu falei para o Senhor: traga o Pedro. Não foi somente o Pedro e a Meire, não. Eu coloquei outros irmãos. Falei: traga ele, Senhor. Traga ele, Senhor. Eu fiquei feliz de ver o Pedro e a Meire ali. Fiquei feliz. A gente não precisa de atrativos mundanos para atrair as pessoas. A gente tem que orar. A gente tem que falar do amor de Cristo. Às vezes eu vou pregar para alguém, falar de Jesus para alguém. Aquela pessoa vai receber Jesus e ela não vem para cá. E muitas vezes o Senhor leva para outro lugar. É o que eu sempre digo: Senhor, leva para onde pregue a palavra de Deus, aonde a tua palavra é pregada. Não permita, Senhor, que nenhum dos irmãos vai para essas coisas aí, que não pregue a palavra de Deus, com esse evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Temos que tomar cuidado. Ah, pastor, estou na igreja, importante é isso. Não, irmão,
importante não é isso. O importante é estar e praticar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. As pessoas não conseguiam mais ouvir a voz de Deus, não conhecia. Samuel foi chamado e ele não entendia a voz de Deus. Talvez Eli estivesse tão carente de ouvir a voz de Deus, que ele já não sabia como que era. Eu sempre falo uma coisa que me chama a atenção nessa caminhada. Quando nós tivemos o privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor Jesus, no ano de 99, por aí, eu falo assim, eu fui para a igreja em 97, mas eu me converti em maio de 99. E a gente viveu um período muito bom na caminhada. E era um período assim que a gente saía para evangelizar. O bairro aqui, Centro América, aqui sábado a gente evangelizar, pregando a palavra de Deus. Todo sábado saíamos aí. O pastor Wander que esteve aqui, um ganhador de alma, pregando a palavra. E foi um período muito bom. A irmã Aparecida lembra dessa época. Período de muita alegria. E aí vai passando o tempo. Você vai mantendo a religiosidade. Você continua um religioso, frequentando a igreja, mas você vai perdendo aquela comunhão com Jesus, aquela alegria de adorar o Senhor, de você estar na presença dEle, de exaltá-lo. A gente vai perdendo isso. Mas por que a gente vai perdendo isso? Porque a gente vai deixando a lâmpada apagar. Parou de orar, parou de vir à igreja. É necessário congregar. A Bíblia diz assim, irmãos: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, a Bíblia diz que elas não vão prevalecer contra o Helder, contra a Nayara. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Eu sozinho, eu sou um alvo fácil. O diabo vem com fúria sobre mim. Quando eu sou igreja, o diabo ele olha e fala assim: eu não posso. Contra a igreja eu não posso. Por isso que ele muitas vezes ele investe contra o rebanho, para tentar tirar alguns da comunhão com a igreja. Muitas vezes o irmão fala uma palavra áspera para o outro e o irmão se ofende. E aquele irmão sai da presença de Deus, deixa de congregar, deixa de buscar o Senhor. Outras vezes o diabo coloca uma bandeja cheia de iguarias, e as pessoas acham que não tem problema, pode comer. E aí muitas vezes vai esfriando na caminhada. Quando o Senhor fala com Samuel, ele quer saber o que o Senhor tinha dito com ele, o que o Senhor tinha dito para ele. Mas ele ficou assim receoso de falar o que Deus tinha falado para ele. Mas ele vai pedir para Samuel falar. Vamos ler o versículo 15 do capítulo 3. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que mas não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse: é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Mais adiante vai haver uma batalha. Os filisteus
os filisteus vêm contra Israel. E logicamente que eles vão para a batalha. Eles vão para a batalha, inclusive vai nessa batalha os sacerdotes Ofni e Fineia. No versículo 2 do capítulo 4 diz assim: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Foram para a batalha, 4.000 homens feridos. Aí eles lembram que tinha arca. Tinha arca. A arca, irmão, é interessante porque, veja só, quando Moisés ele está no monte Horebe, no monte Sinai, o Senhor vai dar a lei para ele, né? Deus vai escrever com o próprio dedo nas pedras onde estão o que nós chamamos de 10 mandamentos. O Senhor vai chamar esta lei na pedra de testemunho. O Senhor vai usar esse termo, o testemunho. E o Senhor vai falar para Moisés, para ele fazer uma arca para colocar o testemunho. Esta arca, que é chamada também Arca da Aliança, ela é também chamada de Arca do Testemunho. O Senhor também disse para fazer um véu que separava o lugar santo, o lugar santíssimo. Esse véu, ele era chamado o véu do testemunho. E o tabernáculo foi feito para guardar o testemunho. Ali era guardado. Às vezes as pessoas acham que algum objeto pode mudar a vida das pessoas. Você quer ver uma coisa? Eu, 19 anos, 20 anos, ímpio, tinha uma Bíblia, sempre contei isso aqui na igreja. Eu tenho essa Bíblia ainda hoje. Ganhei uma Bíblia da minha mãe. A Bíblia aberta no Salmo 91. Quantos irmãos aqui tem a Bíblia aberta no Salmo 91? Até hoje? Eu creio que ninguém, né? Misericórdia, a Bíblia aberta no Salmo 91. 5 meses aberta no Salmo 91. Porque eu acreditava que aquilo poderia trazer algum benefício para a minha vida. Eu acreditava que talvez aquilo ali poderia me proteger dos males. Mas não pode proteger dos males. Porque o que te protege dos males é uma vida de comunhão plena para com Deus, de obediência para com o Senhor, irmão. Esse povo aqui, esses homens, Ofni e Fineia, eles achavam que a arca, ela por si só poderia proteger o povo de Israel. Mas não pôde. Eles mandam buscar a arca. A Bíblia diz que Eli ficou aflito, porque a arca ia ser tirada do tabernáculo, lá do tabernáculo, e a arca ia para a batalha. E é interessante que quando os filisteus ficam sabendo que a arca estava sendo levada, e é interessante também, irmãos, que a arca você não podia levá-la de qualquer maneira. O Senhor estabeleceu uma maneira de levar a arca. O Senhor disse, a Bíblia fala na lei, que a arca tinha que ser levada nos ombros por 4 levitas. Então não era qualquer pessoa que poderia levar a arca. E eles mandam buscar a arca para ir na batalha, e os filisteus ficam com medo. Olha o que diz a palavra no versículo 8 do capítulo 4. Ai de nós, os filisteus falando, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens perderam a vida, irmão.
E o versículo 11 diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, perderam a vida. Eles acreditaram na arca. Tem pessoas que acreditam na religião. Eu sou abençoado, estou indo na igreja tal, eu sou abençoado. Não, irmão, é a tua vida com Deus que faz a diferença. É a tua vida de obediência que faz a diferença. Eu sempre falo assim, eu louvo muito a Deus, porque a gente tem travado batalhas de oração, e a gente tem visto o agir do Senhor. Nessa semana a gente está orando por algumas vidas, né? Pelo filho da irmã Leucema, né, irmã Leucema? Ele saiu, fiquei sabendo, né? Recebeu alta. A gente travando batalha, intercedendo por ele. O irmão Cláudio está passando aquele vale, mas eu creio que Deus vai tirar ele de lá andando. Tanto ele como a mãe do Douglas também. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Estamos orando, estamos clamando ao Senhor. E a oração não é em vão, irmão. Eu creio também que a Esté, aquela criança que nós temos clamado a Deus, a irmã da Vilma operou, e Deus foi com ela, uma cirurgia do coração. Deus tem ouvido as nossas preces, Deus tem ouvido os nossos clamores, irmão. Isso que é importante. Não é a arca que vai proteger a tua vida, não é o apetrecho, não é a rosa ungida que vai proteger a tua vida, mas é a tua comunhão para com o Senhor. Eles confiaram na arca, mas a vida deles estava cheio de pecado, e eles morreram, e a arca foi tomada pelos filisteus. E alguém foi lá correndo, alguém que sobreviveu, foi dar a notícia para Eli. Olha o versículo 18 do capítulo 4. E sucedeu, fazendo ele menção da arca de Deus, falaram para Eli que a arca tinha sido levada. Ele não sucumbiu pela morte dos filhos, mas pela arca de Deus. Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. A arca de Deus foi levada, a presença do Senhor foi levada. Mas agora eu vou dizer uma coisa para a igreja, o que mais me chama a atenção nesse texto aqui. A arca foi levada. A arca tinha o testemunho dentro dela, que é a lei, as tábuas de pedra que o Senhor tinha escrito. Olha, só para a gente ver o que diz a palavra em Êxodo capítulo, deixa eu localizar aqui. Olha o que diz Êxodo capítulo 18, 31, 18. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. É interessante, porque a arca foi levada, a arca foi tirada. Aí você pergunta: pastor, tá, o testemunho, ele foi feito para o testemunho, uma arca, que passou a ser chamada Arca
do testemunho, a arca da aliança. Foi feito um véu, que era chamado véu do testemunho. O tabernáculo foi feito para que estivesse ali dentro o testemunho. Ou seja, o testemunho, a arca, representava a presença de Deus. Quer dizer que sem a presença de Deus, irmão, não tem sentido o tabernáculo. Sem a presença de Deus não tem sentido as pessoas irem sacrificar. A arca foi levada, mas o tabernáculo continuou existindo. O tabernáculo continuou a existir sem a presença de Deus, irmão. Havia sacrifício, mas a arca não estava lá, a presença de Deus não estava mais lá. Irmãos, olha o que diz Apocalipse 3. Apocalipse 3 falando sobre a igreja do século 21, a última igreja. Essa igreja onde nós fazemos parte, a igreja do século 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus, irmão, Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro da igreja. Ele não está dentro da igreja. Ele está do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A igreja do século 21 não precisa de Jesus, irmão. Você acha que todo entretenimento que há dentro desses templos aí, você acha que isso... Por quê? Porque não precisa de Deus. Eu posso trazer uma banda para tocar na igreja, eu posso fazer um pancadão gospel, eu posso fazer uma série de coisas aqui no templo para atrair as pessoas. Eu não preciso. O que esses indivíduos, quando usam dessas práticas, estão dizendo: nós não precisamos do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus levar a igreja, quando o Espírito Santo sair da terra e a igreja do Senhor for arrebatada, você acha que vai acabar os cultos? De maneira alguma, irmão. Os cultos vão continuar existindo. Para quem viveu a vida toda sem Jesus, que diferença vai fazer? O que é importante é o entretenimento, importante é meu bem-estar. A palavra de Deus não vai fazer diferença. E acabou. E acabou. E foi-se a glória de Israel. Irmãos, aquele ladrão na cruz do Calvário, haviam 2 salteadores na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que um daqueles salteadores, ele diz assim para o Senhor. Olha em Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Olha o que diz a palavra. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, olha o que diz a palavra, irmão. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, este homem aqui, ele representa muito da igreja do século 21. Eu tenho um problema. E esse problema meu, Jesus, você pode resolver o meu problema? Jesus, olha, meu casamento está ruim, meus filhos estão perdidos, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, estou passando por uma crise. Jesus, você pode resolver o meu problema? Pode resolver? Se você não pode,
eu não tenho nenhuma intenção de estar na tua presença. Não tenho nenhuma intenção. Irmãos, esse salteador representa exatamente isso. Enquanto o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa para ele, ele é útil. Enquanto não pode, para mim é descartável. Não tem necessidade alguma. Quantos crentes são desse jeito, irmão? Jesus é útil para você? Jesus, ele não me deu isso, ele não resolveu meu problema, então eu não quero. Quanta gente é dessa maneira? Mas a Bíblia fala de um adorador, de alguém que no último momento ele foi alcançado. No versículo 40 diz assim: respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, esse homem estava numa cruz, ele estava morrendo, a vida dele estava acabando. Ele poderia também falar: Senhor, tira a gente daqui, me salva daqui, eu estou morrendo. Não, irmão, assim é o adorador. O adorador olha para Jesus e fala: Senhor, eu quero a tua presença, eu não quero as coisas desse mundo, eu quero o Senhor na minha vida. Senhor, lembra de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. O Senhor diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que tipo de crente nós somos, irmão? Que tipo de crente nós somos? Nós somos aqueles que nós queremos Jesus porque Ele é Deus. Nós queremos Jesus porque Ele é Deus. E você chega diante dele sem nenhum interesse e fala: Senhor, eu posso não ter nem a comida, mas eu quero o Senhor, eu quero viver para Ti. Ou será que você é daqueles que só olha para as coisas do mundo e fala: Senhor, se o Senhor não me der, o Senhor não serve para mim? Os crentes, muitos da igreja de Laodiceia, era como esse ladrão. Você pode me dar isso, Senhor? Você pode fazer isso para mim? Mas quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, sabe quem que vai ouvir a voz do Senhor Jesus, irmão? Pessoas como esse salteador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não estou pedindo nada, mas eu quero a tua presença. Que os irmãos possam verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, irmão. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Toma posição hoje, toma decisão hoje. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode ser muito tarde. A Jéssica leu aqui Salmo 99, e eu gosto do Salmo 99, porque a Bíblia diz assim no Salmo 99, Salmo 99, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Se você tem vida com Deus, você vai clamar ao Senhor e Ele vai te responder, irmão. Ele vai te responder, Ele vai ouvir a tua oração. A irmã Laurice testificando, ela clamou ao Senhor e Deus deu vida. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos participar agora do momento da ceia. Que essa palavra tenha penetrado no coração de cada irmão. Eu vou ler 1 Coríntios. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 11,